irmãs, bem-vindos ao nosso programa Fé e Santidade. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho a vida de um santo que espero nos ajude a todos. Um santo muito perto de nós, um santo do século passado. Hoje, dia 29 de maio, é dia de São Paulo VI, Papa. E espero que a vida deste santo nos ajude e nos inspire a todos nós. E de ver que Deus coloca à frente da sua igreja o homem certo, no momento certo, para ajudar a sua igreja. Papa Paulo VI é o segundo filho de Giorgio e Giuditta Alghisi. Ele nasceu no dia 26 de setembro de 1897. O nome completo dele é Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini. E na infância ele estudou de 1903 a 1915, fez a escola primária, o ginásio e parte do liceu no Colégio Cesare Aritti, mantido em Brescia pelos jesuítas. E concluiu os estudos secundários no Liceu Estatal Municipal em 1916. Só que nesta época, entre o finalzinho do primário para o secundário, de 1914 a 1918, estoura a Primeira Guerra Mundial. Então é um jovem, uma criança, um adolescente que vivenciou, pelo menos deve ter sido impactado de alguma maneira com a guerra, além das outras que seguirão na vida deste homem. Mas imagine uma criança, de alguma maneira como hoje, tantas notícias que nos influenciam, nos atingem de alguma maneira, e por que não, nos formam, de alguma maneira, nos modificam. Imagine o que foi a guerra para um menino, para um adolescente. No outono de 1916, ele entra no seminário em Brescia. Imagina, um menino que poderia ter feito tantas outras opções, diante da guerra, diante de tanta coisa, pois olha, de alguma maneira, a graça divina move este jovem, este rapaz, como resposta para as dificuldades, os conflitos modernos. Olha o caminho que ele escolhe para ajudar. Vai ao seminário. 4 anos depois, ele é ordenado padre, sacerdote, no dia 29 de maio de 1920. Aos 19 anos, ele entrou no seminário, aos 23, foi ordenado padre. No mesmo ano, no verão, transferiu-se para Roma, onde frequentou os cursos de filosofia na Pontifícia Universidade Gregoriana e de letras na Universidade Estatal. E formou-se mais tarde em Direito Canônico, no ano de 1922, e Direito Civil, em 1924. Porém, neste período que ele estava se formando e estudando, já de padre, ele teve um encontro com o substituto da Secretaria de Estado do Vaticano, Giuseppe Pizzardo, em outubro de 1921. E este encontro lhe rendeu ser convidado para participar do serviço diplomático. E ele vai trabalhar um tempo, alguns meses, em 1923, como adido na Nunciatura Apostólica em Varsóvia, Polônia, entrando para a Secretaria de Estado do Vaticano no 24 de outubro de 1924. Ele foi nomeado aquele ano minutante da Secretaria de Estado. Nesse período, enquanto ele estava ali trabalhando na Secretaria de Estado, ele participou, trabalhou ativamente com os estudantes universitários católicos, do qual ele foi assistente eclesiástico nacional para toda a Itália, de 1925 a 1933. Então imagina, trabalhar com a juventude naquela época, pós-Primeira Guerra Mundial, com tudo o que acontecerá depois, mais para frente, com a juventude, também ajuda ao ministério dele e o que será depois o seu pontificado. Em 1930, o cardeal Eugênio Pacelli foi nomeado secretário de Estado, do qual ele, trabalhando na Secretaria de Estado, Padre Montini, progressivamente se tornou um dos mais estritos colaboradores
deste cardeal Pacelli. Mas quem é esse cardeal Pacelli? É o futuro Papa Pio XII. Que coisa! Foi criando um laço, um relacionamento com o futuro Papa Pio XII. E Pio XII, sabemos toda a dificuldade e o conflito que houve na Segunda Guerra Mundial. Porque o cardeal Pacelli, futuro Pio XII, foi nomeado Papa em 1939, justamente naquele ano estoura a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Então imagina, ele viu de perto o sofrimento do Papa Pio XII, com tudo que foi a guerra, a perseguição nazista, a ajuda de Pio XII aos judeus, ou seja, isto também influencia, marca um homem que estava dentro, muito perto do Papa Pio XII. Então, com certeza, isto deve ter marcado ao padre Montini, trabalhando na Secretaria de Estado. Em 1º de novembro de 1954, é nomeado arcebispo de Milão, sagrado bispo, e ao mesmo tempo já assume como arcebispo. E teve, nessa igreja ambrosiana, um governo na diocese muito frutuoso. Criou mais de 100 paróquias, ou seja, trabalhou intensamente em relação ao mundo do trabalho, imigrantes, ou seja, a atuação como arcebispo de Milão o ajudou também a depois o que será todo o seu pontificado. Foi nomeado cardeal pelo Papa João XXIII, no dia 15 de dezembro de 58. E quando o Papa João XXIII falece, em junho de 63, ele é eleito Papa. Então agora de cardeal, Montini agora se torna Papa. E ele escolhe o nome de Paulo. Então se tornará Paulo VI. Ele já quer indicar um pouco o que ele quer, como ele tem pensado o pontificado dele. Será um homem que está vivendo como as duas guerras mundiais, a primeira e a segunda, influenciaram o mundo moderno. A saída de tanta gente da igreja, o escândalo da guerra, países católicos que entraram em conflitos, ou países cristãos pelo menos. Então isso influenciou. Ele está vendo que a igreja precisa dar uma resposta também ao homem de hoje diante de tudo que aconteceu. Já o Papa João XXIII, antes de morrer, um pouquinho antes de morrer, meses antes, havia convocado o Concílio Vaticano II. E o Papa João XXIII tinha na cabeça de não queria um concílio dogmático para definir dogmas, mas um concílio pastoral e ecumênico, ou seja, para ajudar a igreja a ter este diálogo, ajudar o homem de hoje. Só que esta missão, quem teve que cumprir? Paulo VI, o Papa Paulo VI. E como ajudar a igreja? Como fazer este concílio? Como levar à frente o concílio? Porque foi uma das primeiras atitudes dele, como Papa, retomar o Concílio Vaticano II e levar à frente. Mas como ajudar a igreja? Como ajudar nesse concílio? Porque a tendência seria no concílio a ser um concílio dogmático pelos cardeais, a mentalidade de muitos. É verdade que se convocou neste concílio mais de 2.000 delegados de todo o mundo. Foi o concílio que mais teve delegados para trabalhar nesse concílio. Também observadores das igrejas protestantes, etc. Foi um concílio que se queria de verdade repensar a igreja. A igreja tem que pensar a sua identidade. Como Cristo pensou a sua igreja? Qual a missão fundamental da igreja? Etc, etc. Não queria tanto se definir dogmas, mas queria ajudar a igreja a se repensar para que ela tivesse uma presença no mundo de hoje, ajudando. E como que o Papa, diante das tensões dentro do concílio, dos cardeais, dos bispos, que estavam aí no concílio, os padres, chamados padres conciliares, como ajudá-los?
Então, o Papa Paulo VI fez algo inusitado, mas que foi uma palavra para toda a igreja. Como pensar o concílio? Não com coisas e definições dogmáticas. Então, o que ele fez? Papa, o concílio em 63 havia sido convocado o concílio. Em 1964, o Papa Paulo VI faz uma viagem apostólica à Terra Santa. Depois de São Pedro, nunca um Papa tinha ido de volta numa viagem, vamos dizer assim, oficial, à Terra Santa. Pois Paulo VI faz uma viagem à Terra Santa, querendo indicar a toda a igreja que ela tinha que se repensar a si mesma, a sua origem. Isto marca fundamentalmente o concílio. No mesmo ano, ele faz uma viagem apostólica à Índia, para indicar que este concílio tem que ser ecumênico, diálogo com as religiões, com as culturas, com os povos, evangelizar a cultura. E no ano de 65, ele faz algo também inédito. Vai a Nova York, na ONU, e faz um discurso fantástico, inédito, de um Papa nas Nações Unidas. E ele, no mesmo ano, em 65, inicia uma profunda modificação na Cúria Romana, cria estruturas para o diálogo com não cristãos e não crentes, institui o sínodo dos bispos, etc. Faz uma reforma na Cúria Romana. Hoje a gente acha a novidade o Papa Francisco tentar uma reforma na Cúria Romana. Olha só, o Papa Paulo VI já viu a necessidade de ajudar uma reforma à Cúria Romana para ajudar a igreja no relacionamento com o mundo e ajudar a igreja no mundo de hoje. Imaginem que quando, eu esqueci de falar, quando o cardeal Montini ainda, ele foi feito cardeal em 1954, oh meu Deus, perdoe isso. Ele foi feito cardeal em 1954, não? Ele tinha vivido as duas guerras. Então, tudo isto influenciou muito as guerras, as mudanças, a saída de muita gente da igreja. Isso vai influenciar o seu pontificado e os documentos que o Papa vai escrever. Influenciado por tudo isso, porque boa parte do pontificado de Paulo VI estourou a guerra no Vietnã de 55 a 75, se não me falha a memória, a guerra do Vietnã. Isso, imagina, um homem que foi marcado por 3 guerras, mudanças fortes na sociedade, no relacionamento, no mundo do trabalho, tanta coisa, saída de gente da Igreja Católica, ele tinha que dar uma palavra, mas à luz da fé. Fazer uma leitura dos acontecimentos do seu tempo e dar uma palavra, mas não apenas pegando coisas científicas ou históricas, não sei, como fazer, como ajudar a igreja. Por isso Deus colocou o homem certo, preparou o espírito deste Papa, que nos ajudou a igreja com documentos que a gente deveria ler, que ajudou a igreja inteira. Por isto, ele, em 1967, escreverá a Populorum Progresso, que vai dizer um pouquinho sobre as relações do mundo do trabalho, do progresso, como que deve se respeitar a pessoa humana, não a exploração do trabalho, de uma maneira não cair na coisa capitalista selvagem, mas também ele defendia o direito de propriedade, etc. É um homem que, a partir da fé, vai dando indicações à igreja de como responder certos conflitos, certas situações que estavam acontecendo no mundo. Em 1968, escreve a encíclica Humani Vitae, que marca a igreja. Eu acho, para mim, existe a igreja antes da Humani Vitae e depois da Humani Vitae, porque ela teve, criou polêmica dentro da igreja, esta encíclica, porque muita gente, era uma época em que todo mundo falava da explosão demográfica no mundo, que o Papa tinha que dar uma palavra aos católicos
de que tinha que limitar o número de filhos, e o Papa não queria fazer uma coisa técnica, científica, fria. Não. Apesar que ele pediu ajuda das ciências, escreve uma encíclica sobre o amor humano. É verdade que depois vai falar sobre a sexualidade, a paternidade, etc. Mas o carro-chefe é o amor humano. E vai dizer coisas lindas, que a igreja não pode dizer ao católico de definir quantos filhos tem que ter o católico. Deus é o dono da vida, Ele é o Senhor da vida, etc. E vai dizer coisas fantásticas, não? Então nos entregou uma encíclica maravilhosa como a Humanae Vitae. Depois escreverá em 75 a Evangelii Nuntiandi, que já indica um pouquinho como que o mundo moderno tem que evangelizar, ter uma linguagem de ajuda, de chegar ao coração do homem moderno, né? De que o homem tem que ser especialista em humanidade para entender o sofrimento do homem moderno e traduzir a linguagem do Evangelho que chega ao coração do homem moderno. Então é um Papa que soube, vendo as dificuldades do seu tempo, quis ajudar a Igreja com todos os documentos que ele fez, que ele criou. Mas também foi um homem que sofreu muito. A resistência na cúria romana, a mudança que ele fez, etc. Mas teve muitos sofrimentos de quê? Porque ele teve que levar à frente a reforma litúrgica pedida pelo Concílio Vaticano II. E ele viveu uma tensão enorme, porque ele queria fazer a reforma, Paulo VI, acreditava que era necessária a reforma litúrgica. Porém, ele via que havia críticas de setores progressistas, e ele tentava conter um pouco esta avanço, vamos dizer assim, fazer de uma maneira moderada, bem equilibrada a reforma litúrgica, e ao mesmo tempo a oposição dos conservadores. Uma expoente desse ataque, dessa crítica conservadora, foi o cardeal Lefebvre, que depois sabemos o que aconteceu, recebeu excomunhão, etc., foi suspenso, etc. Então é um homem que, para colocar à frente o que o concílio tinha definido, também sofreu muito sofrimento. Mas era um homem que quis abrir a igreja, e por isso criou, vamos dizer assim, que é assim que é chamado, criou 144 cardeais, ou seja, ele mudou o colégio cardinalício, aqueles que vão eleger o futuro Papa, e a maioria dos cardeais que ele criou não eram italianos, para dar uma universalidade à igreja. E ele fez uma coisa também inédita na igreja. Ele, sem precedentes na igreja, ele fez 2 mulheres doutoras da igreja, que foi Teresa de Ávila e Santa Catarina de Siena. Não? Isso em 75, perto de 75. Enfim, fez o jubileu, ano santo, enfim, foi um homem que quis ajudar a igreja. E ele morreu no dia 6 de agosto de 1978. Por isso a igreja hoje, se vivemos o que é a liturgia hoje, a maneira da gente rezar, de ser da igreja, é um homem que tentou ajudar a igreja no seu tempo. E eu espero, o Senhor sempre coloca alguém à frente como Papa para ajudar a sua igreja nos momentos difíceis, como viveu Paulo VI, São Paulo VI. E espero que a gente com isto tenha um amor à igreja. Deus de verdade defende a sua igreja, o Espírito Santo conduz a sua igreja e coloca o homem certo no momento certo para ajudar a igreja. Mas não significa que esses homens não sofreram, não combateram, tiveram que rezar, muita comunhão para ajudar a igreja. E eu espero que de verdade, com a intercessão de São Paulo VI, a igreja hoje seja ajudada por esse mesmo Espírito que ajudou São Paulo VI. E eu espero que a vida desse Papa de verdade ajude a todos nós. E que leiamos os documentos e tudo aquilo, a obra de São Paulo VI. Oremos. Senhor Pai Santo, Deus de amor e bondade, Tu que colocastes à frente da Tua igreja, a São Paulo VI, ajuda, conduz a Tua igreja nestes momentos difíceis pela qual ela passa, para que ela seja sempre conduzida pelo Teu Espírito, para ajudar o homem de hoje a dar uma resposta ao homem de hoje diante dos seus sofrimentos, e que pela intercessão de São Paulo VI
possa a igreja ajudar o homem de hoje. Isto pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã para o nosso programa Fé e Santidade.